Olá, eu sou o CD Silva e hoje estou conversando com a professora Denilde Roshacker. Ela é doutora em Ciência Política pela USP e professora de Relações Internacionais da ESPM. E hoje nós vamos conversar sobre as relações internacionais do Brasil e do mundo. Professora, vamos começar fazendo um pequeno resumo do discurso do presidente Bolsonaro na terça-feira. Nesta terça-feira, como é a tradição, o representante do Brasil abriu os trabalhos do debate geral da Assembleia Geral da ONU e o presidente Bolsonaro fez um discurso com mais uma das suas platitudes de sempre. A senhora pode resumir a importância ou o impacto, se é que houve, desse discurso do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral para a gente? Olha, o discurso do Bolsonaro foi um discurso que impactou bastante negativamente na comunidade internacional, porque ele defendeu a medicação da cloroquina, ele colocou questões relacionadas à vacinação, né, contrários ao passaporte de vacinação. Então, vários dos temas que ele abordou, que foi para falar para a base dele, para as pessoas que apoiam o governo dele, e pessoas conservadoras no mundo, acho que esse também é um dado importante, não? Foi um discurso que falou para um público interno brasileiro, mas também para uma base de extrema-direita no mundo que apoiam essas posições que o Bolsonaro defendeu. Por outro lado, ela foge da diplomacia brasileira e do espírito da própria ONU, né? O tema central de todas as reuniões seria o apoio à vacinação. Então, um presidente já no primeiro discurso dá um tom anti-vacina, pró-tratamento precoce, questionando aí a ciência, né, num negacionismo do processo científico, vai contra o argumento de todos os outros países que estavam ali defendendo. Então, acho que esse é o resultado mais impactante e importante nesse momento. Por outro lado, ele tentou fazer um discurso que mostrasse um Brasil para o investidor, que criasse uma agenda positiva e desse uma narrativa diferente para as questões que o governo dele entende que é visto de forma injusta as políticas que são feitas no Brasil, no seu governo. Então, mas o impacto da visão negacionista e de algumas das posições que ele defendeu, e, além disso, uma visão, algumas vezes, distorcida da própria realidade brasileira, criou um descrédito da comunidade internacional e uma maior desconfiança sobre a posição do governo frente a desafios que são globais, como o meio ambiente, a questão da Covid, da vacinação, do apoio ao investimento. Então, de certa forma, foi um discurso que pode ter tido muito sucesso para a base dele, mas que, do ponto de vista de política externa, foi bem negativo para o Brasil. Falando de investidores e também de meio ambiente, um outro item que me chamou bastante atenção foi a agenda de reuniões bilaterais do presidente. Quando os líderes estrangeiros vão para a Assembleia Geral em Nova York, eles não vão lá só para fazer um discurso de 15 minutos. Eles também se encontram com os representantes estrangeiros de outros países, né, com as suas contrapartes. A agenda do Bolsonaro em Nova York foi bem magrinha, ele se encontrou só com outros 2 líderes estrangeiros, tirando o secretário-geral Guterres, que foram o primeiro-ministro Boris Johnson e o presidente da Polônia, o Andrzej Duda. Me chamou a atenção, professora, que apesar do Brasil estar levando a sério o discurso do Ernesto Araújo de se transformar em um pária, que era isso que o Ernesto Araújo disse, o Brasil teve uma reunião em Nova York com um líder de uma grande potência, que é o Boris Johnson. E o Reino Unido parece ter se aproximado bastante do Brasil durante o governo Bolsonaro. Até o fim do ano de 2020, o Brasil só tinha contratado uma vacina para a Covid, a vacina da AstraZeneca, que é uma empresa sueco-britânica com sede em Londres. E existem empresas grandes de mineração, entre elas empresas britânicas, com interesse no Brasil. Uma dessas empresas é a britânica Anglo American,
que tem sede no Reino Unido, e que numa carta publicada em janeiro deste ano disse não descartar a futura exploração de terras indígenas no Brasil, que é uma bandeira do Bolsonaro, a exploração de mineração do garimpo em terras indígenas. Desde que o presidente Bolsonaro tomou posse, houve uma aproximação maior entre Brasil e Reino Unido? O que a gente sabe sobre essa relação bilateral entre Brasília e Londres? Acho que o primeiro ponto, antes de entrar na relação bilateral entre Reino Unido e Brasil, acho que um ponto importante é que você tem toda a razão. Essa reunião da ONU, o importante é ir além do discurso, né? É um momento em que tem todos os chefes de Estado, ou a grande parte, nesse caso, na situação que a gente vive hoje, nem todos foram, mas é o momento de ter trocas bilaterais. E quanto mais reuniões, significa que o país tem aí uma presença internacional importante e o seu chefe de Estado vai ser disputado para ter reuniões, para ter negócios, para discutir novos projetos de cooperação, para discutir alianças importantes. O que a gente viu foi um isolamento do governo brasileiro, né? 2 reuniões, mesmo que uma delas sendo com um parceiro importante, mostra um grande isolamento do governo na sua política externa, mesmo as reuniões bilaterais de equipes dos diplomatas, a gente viu que não foram tantas, e depois tiveram que ser, muitas delas desmarcadas em função da situação da contaminação de Covid de um dos membros da comitiva brasileira. Então, mostra o nosso isolamento e que reforça essa visão negativa que a gente já tinha conversado antes. Quanto à relação bilateral, ela vem crescendo, né? Uma política do Reino Unido, não é do governo Bolsonaro, mas é uma política do Reino Unido de buscar mais parcerias, especialmente para compensar a saída do Brexit. De economicamente eles terem outras opções diplomáticas importantes, dado a situação e as instabilidades que eles estão encontrando e já estavam prevendo com a saída do Reino Unido da União Europeia. Então o Brasil, que antes era parte na relação bilateral dentro da União Europeia, agora o Reino Unido coloca como um parceiro importante e isso tem se refletido nesse aumento de relacionamento. E aí a agenda é uma agenda econômica, tá? Tem vários temas econômicos, e tem interesses também na posição do Brasil. O próprio Reino Unido não quer estar isolado, tá, nessas. E a gente tem que lembrar que o Brasil e o Mercosul fez um acordo com a União Europeia, então para o Reino Unido é importante estabelecer e se firmar como um parceiro importante para não perder espaço frente aos outros países europeus. Então ainda tem tudo um contexto mais amplo da relação bilateral. Nessa reunião, especificamente, Boris Johnson, desculpa, ele tem a questão da vacinação, que é importante economicamente, mas também da posição geopolítica do Reino Unido, né, de ser um dos países fornecedores de vacina contra a Covid, e uma agenda ambiental, porque eles vão ser um dos principais países aí na discussão ambiental dos próximos, na reunião da COP, e aí trazer o governo brasileiro e negociar com o governo brasileiro uma agenda positiva. Novamente, porque a visão com relação ao Brasil no âmbito ambiental é muito negativa. A gente tem uma posição muito defensiva, então fazer essa aproximação seria um ganho diplomático para o Reino Unido. Então, novamente, é uma estratégia do Reino Unido de se colocar como um país importante nessa negociação e nessa agenda. Obviamente, o governo brasileiro tem uma distância, né? A gente conhece a política brasileira, a visão do governo brasileiro com relação a esses temas, então, provavelmente aqui foi um momento diplomático de troca, de aproximação, e aí a gente vai ver como que isso vai se desdobrar em termos de negociação propriamente dita. Mas os dois países têm
um relacionamento econômico muito forte, e é interesse do Reino Unido manter esse relacionamento. Ok, para ilustrar o que a professora disse em dois momentos, a questão da agenda do Bolsonaro. A gente publicou em um antagonista que a agenda oficial do presidente Bolsonaro estava inteiramente livre na tarde de terça-feira. Ele ia fazer o discurso, ia dar uma entrevista para a agência da ONU, que inclusive foi cancelada, e ele não tinha mais nenhum encontro, não tinha marcado encontro com mais ninguém, além do presidente da Polônia. Então, ninguém queria conversar, não conseguiu agendar com ninguém, nem com um vizinho nosso, alguém aqui do Mercosul, da Colômbia, qualquer coisa assim. A agenda estava totalmente vazia. A segunda coisa que a professora disse sobre a COP26, que é a próxima conferência das partes sobre o clima, vai ser realizada em Glasgow, na Escócia. A Escócia é parte do Reino Unido, então essa é a conferência que a professora está falando. O Reino Unido vai sediar a próxima conferência ambiental, que começa em novembro, e sobre a qual a expectativa do Brasil de fazer alguma coisa, de parte dos ambientalistas com os quais eu converso, é absolutamente nenhuma. Professora, na nossa próxima pergunta, vamos falar de um tema aqui das grandes potências, que é a questão da Guerra Fria. O secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, ele abriu os trabalhos dizendo que um conflito entre os Estados Unidos e a China seria muito mais imprevisível do que a Guerra Fria. Ele não falou Estados Unidos e China, ele falou as duas maiores economias do mundo, mas todo mundo entendeu. E depois, logo em seguida, o presidente Joe Biden, a gente não sabe se já estava previamente gravado esse discurso, o texto já estava previamente ensaiado, ou se o Biden improvisou essa parte, mas o Biden disse então que nós, os Estados Unidos, não queremos uma nova Guerra Fria. Ao fim do dia, o presidente Xi Jinping, o ditador da China, fez um discurso gravado. Ele não comenta exatamente a Guerra Fria, mas ele fala que a China vai doar vacinas e que a China está buscando a cooperação, e ele faz algumas indiretas ali aos Estados Unidos, quando ele fala sobre as pesquisas enviesadas sobre a origem do novo coronavírus, dizendo que a China, na verdade, vai colaborar demais, a China está super cooperando com os cientistas do mundo para a gente descobrir as reais origens do novo coronavírus. Nós já estamos em uma nova Guerra Fria. O Biden está correto quando ele diz que os Estados Unidos não estão procurando uma nova Guerra Fria. O secretário-geral Guterres está correto. O que está acontecendo? Na verdade, a gente não sabe, né? Acho que nem ele, certo? Acho que a gente tem um processo aqui, e aí o discurso... Já havia essa expectativa de que o Biden fosse falar sobre uma possível Guerra Fria ou não entre Estados Unidos e China. O que a gente sabe é que há um aumento das disputas entre as duas potências, e nessa semana, né, desde a semana passada, na verdade, a gente vem acompanhando a posição dos Estados Unidos de se focar mais na Ásia, e aí num acordo entre a Austrália, Reino Unido e Estados Unidos com relação aos submarinos australianos, né, construção de submarinos para a Austrália. Então, isso colocou ainda mais em foco a posição de que a gente pode caminhar para uma Guerra Fria, uma disputa entre as duas potências. Os dois países, acho que buscaram mostrar que ainda não estamos nessa posição, mas assim a gente sabe que está tendo um acirramento. Então, acho que o Guterres tem mais elementos aí, coloca mais que essa é uma preocupação mundial, o quanto isso vai impactar para todos os países, e essa disputa ela não interessa para um mundo multilateral. Então, acho que a gente vai acompanhar, esse é um tema das relações internacionais, esse vai ser um tema constante dessa disputa entre Estados Unidos e China, e que não é mais só econômica, ela é geopolítica, ela é militar, ela é tecnológica. Então, tem todas as configurações aí de uma confrontação cada vez maior entre os dois. E numa outra frente semelhante, o presidente Biden teve reuniões bilaterais e também com seus 3 colegas do grupo Quad, né, que é Estados Unidos, Austrália, Índia e Japão, que são também países próximos ou vizinhos da China, e é mais um dos vários grupos, várias coalizões, várias panelinhas anti-China, ou para refrear a influência da China. Então a gente vê esse esforço se desdobrando em várias frentes. Professora, uma das suas linhas de pesquisa é sobre política na era digital.
Uma das potências ascendentes em soft power nos últimos anos tem sido a Coreia do Sul, que elegeu o último secretário-geral antes do atual, que era o Ban Ki-moon, e a ONU, o Departamento de Diplomacia Pública da ONU, tem feito muito sucesso nesta semana, estreando um videoclipe gravado na Assembleia Geral da banda sul-coreana BTS, que é uma das maiores, as bandas de maior sucesso de todos os tempos, e o clipe dele já tem milhões e milhões de visualizações, que para o canal da ONU é uma raridade. O que a gente pode dizer sobre essa ascendência da Coreia do Sul no soft power e sobre esse trabalho sul-coreano na era digital? Bom, é surpreendente, né? Acho que a ONU acertou em escolher o K-pop para ser um dos porta-vozes. Essa ação de diplomacia pública, a gente chama de diplomacia das celebridades, né? Elas já tentaram com várias celebridades no mundo, eles sempre escolhem uma importante celebridade que tem impacto para chegar a algumas das agendas da ONU na população em geral. Então, sempre há esse uso, essa utilização desse tipo de ação para conseguir ampliar a voz da ONU e conseguir ter mais visualização. Então, foi surpreendente, porque não se imaginava que teria tanto sucesso a escolha aí do grupo sul-coreano. Mas, por outro lado, a gente sabe que hoje, e esse é um instrumento de poder importante para a Coreia do Sul, ela não vem sendo construída ao longo dos anos, de se colocar como um país que é pequeno, mas um país que tem alta tecnologia, alta renda, e conseguir usar recursos da sua cultura para ampliar a sua posição e o conhecimento sobre o país. A gente falou há pouco da disputa Estados Unidos e China. A gente tem que lembrar que a Coreia do Sul, ela, além de estar no continente asiático e ter a presença chinesa muito importante, ela também tem uma disputa histórica com a Coreia do Norte. Então, eles sempre usaram e buscaram mostrar um outro lado da Coreia do Sul, até para se contrapor à Coreia do Norte, né, que tem um regime fechado, autoritário, né, ditatorial. Então para mostrar o contraste entre os dois países e ampliar a posição e o espaço para a Coreia do Sul. Então, tem sido muito bem sucedido nessa política, não é uma política nova, né? Estados Unidos fez isso com Hollywood, a Índia faz isso com a Bollywood, os outros países usam também a cultura como um instrumento de projeção internacional, e esse momento para a Coreia do Sul é bem importante, reforça a sua posição e reforça esse soft power que você colocou. Falando de projeção internacional, o grupo BTS deu uma entrevista para a agência da ONU com a participação do presidente da Coreia do Sul. Então, eles estão lá meio como embaixadores da Coreia do Sul. Tá o presidente dando entrevista conjunta, e nessa entrevista o presidente Moon fala também da ascensão da Coreia do Sul como até agora o exemplo mais bem sucedido, ou único conhecido, de um país pobre que se transformou em um país rico em algumas décadas. E eles vendem, ou querem vender essa história de sucesso da Coreia do Sul internacionalmente para outros países. E estão usando a banda BTS para que os jovens conheçam os SDGs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é uma espécie de prosseguimento das metas de desenvolvimento do milênio, que eram para ser completadas até 2015, parte delas foi alcançada, e agora os jovens podem conhecer melhor os SDGs por meio aí dos embaixadores musicais do BTS. Professora, o que eu não perguntei sobre as relações internacionais do Brasil e o nosso leitor precisa saber? Olha, acho que a gente cobriu bem o Brasil, tá? Então, acho que mostra aí a posição brasileira nesse momento da política externa brasileira. Chamaria a atenção que aconteceu na semana e dessa abertura da ONU é a disputa entre Estados Unidos e França, tá? Que foi aí
um dos pontos em função do acordo Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, que fez com que a França também se posicionasse. Explica para o nosso leitor um pouco melhor a situação dos submarinos, até onde, ao meu ponto de vista, não estudei, a senhora vai me esclarecer, é uma questão, me parece até mais comercial, porque eles preferiam que fossem os submarinos franceses. Aí, como não vão ser os submarinos franceses, aí a França até chamou o embaixador de volta, não é isso? Explica para o nosso leitor como é essa questão do submarino aí, que não vão comprar o Scorpion, ou sei lá como é que chama o submarino, em vez de comprar o outro. A Austrália estava negociando com a França, né, um acordo, que não é um acordo para hoje, né, é um acordo de longo prazo, de comprar submarinos, estavam sendo desenvolvidos, inclusive, pelos franceses, um valor aí acima de 60 bilhões de dólares, e os Estados Unidos fecharam secretamente um acordo de venda também de submarinos para a Austrália, mas um acordo entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. A França se sentiu traída pelos Estados Unidos, porque ela não sabia que estava tendo esse acordo sendo feito entre esses 3 países, e isso gerou todo uma disputa diplomática, e a França, inclusive, retirando o embaixador francês dos Estados Unidos. Então, e o argumento francês a gente faz, né, os Estados Unidos é o nosso aliado, mas em vários momentos, o governo Biden tem feito ações que vão contra essa aliança atlântica tradicional. Ela não é só uma questão econômica, né? Não é só a venda dos submarinos. Aqui ela tem uma questão tecnológica, tá? Os submarinos, tanto dos Estados Unidos quanto do Reino Unido, são considerados mais evoluídos tecnologicamente do que o francês, mas tem uma questão geopolítica, está dentro da estratégia americana de confrontar a China e ter aí um aliado, que é a Austrália, numa região que é uma região de disputa geopolítica com a China. Então, ela vai além para os Estados Unidos, vai além da questão comercial, e a França se sentiu parte de um discurso de que os Estados Unidos estão tornando um relacionamento que é tradicional, que é com a Europa, secundário frente a essas disputas que a gente está vendo, e essas confrontações hoje geopolíticas. Então, eles já estão se acertando. Esse é o dado importante. Depois houve uma ligação entre o Macron e o Biden para conseguir chegar a um entendimento, mas é mais uma discussão sobre como os Estados Unidos têm se relacionado com seus aliados tradicionais e, de outro lado, como a disputa com a China tem feito os Estados Unidos pensar em outras estratégias e outras alianças. Então ela é uma questão bastante importante geopolítica e para entender esse jogo geoestratégico que a gente vai ter para os próximos anos. Me parece uma coisa, amigos a amigos, negócios à parte. Lembro também de ler que houve franceses aí considerando que foi uma traição ao aliado mais antigo dos Estados Unidos, e de fato a França é o aliado mais antigo dos Estados Unidos. Mais detalhes o leitor pode conferir do musical Hamilton, agora disponível no Disney+. Gente, eu conversei com a professora Denilde Rose-Hacker, doutora em Ciência Política pela USP e professora de Relações Internacionais da ESPM. Professora, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, obrigada.